Pronto, pessoal, nossa aula, nossa reunião aqui já está sendo gravada. Vou pedir para todos, por favor, colocar o nome e a sala lá no chat, igual o Iago fez, para que possa ficar registrado, né? E aí, quando eu for passar a limpo quem participou, fica mais fácil, tá bom? Para ninguém ficar prejudicado. Hoje, o tema da nossa aula, deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão me escutando bem? Peraí, turminha, aqui. O computador não está encontrando aqui a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Do slide? Ou não? Eu Alguém me dá um alô, consigo por ver. favor. Consegue? Eu consigo. Tá, então tá bom. Vocês estão vendo, a gente pode começar. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o tema de Napoleão até a vinda da família real, né, da corte portuguesa para o Brasil. Por que esse tema é importante para nós, né? Que nós vamos entrar aí numa discussão nova, tá bom? A respeito do período da vinda da família real para o Brasil, né? E as consequências aí de quando a gente era colônia até o momento que nós nos tornamos aí independentes, né? O Brasil aí acaba se tornando independente. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento da tela, porque não está funcionando. Espera aí, pessoal. Ter aula online é assim mesmo. Prontinho. Agora vamos começar aí nossa aula para valer, né? Bom, vocês podem ver aí então que o tema é esse, né? De Napoleão, a vinda da família real para o Brasil. Eu passei para vocês semana passada uma atividadezinha uma atividade extra, né? Para contar ponto. Vocês conseguiram fazer? Era para falar lá sobre o Napoleão, né? E essa vinda para o Brasil. Eu dei um pequeno textinho para vocês falarem quem foi o Napoleão, né? Hoje é o prazo para entregar, tá? Estou esperando vocês entregarem. Bom, dando sequência, vamos começar, né? Vocês conseguem enxergar aqui a tela? Dá para ver Sim, legal? professor, eu enxergo. Eu tô enxergando. Então tá bom. Bom, Napoleão Bonaparte. A gente vai pensar o período para pegar o Napoleão quando acaba a Revolução Francesa, né? Aquele período da Revolução, mas ainda assim, a França ela está vivendo por muitas mudanças ainda, né? Então ela está enfrentando aí o absolutismo, né? Criando a questão dos direitos individuais, o direito do homem, aquele lema da igualdade, da fraternidade, né? Do direito à propriedade, né? Pensando que antes ela era uma sociedade mais estratificada, que foi
mudando aí ao longo desse período, desse tempo, né? Bom, acaba esse período da Revolução Francesa e Para acontece... copiar? Oi? É para copiar? Depois eu posso mandar para vocês o slide, se vocês quiserem, tá? Mas se quiser, pode copiar ou anotar as partes principais, tá? O Napoleão, ele foi, então, uma figura emblemática. Ele vem logo um pouquinho depois, né, desse período, a ser o governante da França. O que acontece? Ele tem uma carreira militar desde garoto, né? Então, ele ingressa na escola militar, né, com 10 anos. Então, assim, imagina, desde pequenininho dentro daquele tipo de formação, né? Aos 16, ele se torna segundo tenente do exército e aos 24 anos, general, né? E aí, naquele momento da França, ele com o apoio de uma parcela aí da burguesia, né? Os chamados girondinos, né? Junto com o exército, com o apoio do exército, ele vai lá e dá um golpe, que ficou conhecido como golpe 18 Brumário, e toma o poder da França. Tá? Então ele passa a ser o governante da França. Vamos ver aí um pouquinho sobre o golpe. Durante, então, esse último período da Revolução Francesa, o país, né, ele tem aí a sua nova Constituição, então aquela cara, né, um pouco mais moderna, né? A França sempre foi aí um exemplo, né, nesse sentido de ideias iluministas, né? Aí, o governo naquele momento, a França era uma república, né? Então organizada de forma republicana e tinham então deputados e o governo era formado por um diretório. Então, olha, não era nem um presidente e nem um rei. Também não era um primeiro-ministro, era um diretório, que era, então, assim, 5 desses deputados eleitos compunham aí esse órgão, né, dentro eleitos do legislativo, eles compunham esse órgão, que era o diretório, e governavam a França, né? Então, naquele momento, tinha muitas pressões aí sobre esse grupo. Então, assim, pressões internas, tá? E pressões externas também. Externas, porque os outros países em volta gostariam aí de que a França voltasse a ser uma monarquia, né? Então, assim, existia uma pressão externa dos outros países para que o rei voltasse, né? Não necessariamente a família real, mas uma monarquia, né? E também as pressões internas daqueles grupos que estavam divididos ainda desde a Revolução Francesa, né? Então a gente viu aí o pessoal do povo representado pelos sem-culottes, e aí depois esse movimento dos girondinos e dos jacobinos, que era uma mais ou menos elite aí, né, econômica, e uma outra formada por pequenos burgueses, trabalhadores, né? Então eles tinham aí interesses um pouco diferentes. Então essas pressões, né, ameaçavam aí essa forma de governo. O que acontece? O Napoleão, com o apoio do exército, né, e dos burgueses influentes, vão lá e derrubam o diretório no golpe de 18 Brumário e tomam o poder. O Napoleão, então, ele vai ter no seu governo 3 períodos dentro do seu governo, tá? Nós vamos falar rapidamente, porque nós não vamos ficar muito em cima do Napoleão. A gente pretende entrar no Brasil. Mas é muito importante para a gente entender a vinda da família real para o Brasil passar pelo Napoleão. Bom, o governo da França, ele era mantido, então, pelo diretório, que foi derrubado, e o Napoleão, né, como líder aí desse momento de golpe, ele assume o poder, né, num primeiro momento que se chama consulado. Olha aqui, ó, consulado, tá? Opa, mexi. Consulado. Foi de 1799 a 1804. Né? O Napoleão ele vai ficar no governo por bastante tempo, né? Então durante 3 períodos aí, né? Então esse primeiro período chamado de consulado, por que consulado? Porque ele foi eleito o primeiro cônsul, né? Então olha só, uma nova forma aí de governo
pelo qual passou a França. Como funcionava? O governo era mantido por 3 indivíduos, os cônsules, né? Dentre eles, o Napoleão foi considerado o primeiro cônsul. Na verdade, ele era quem mandava, tá bom? Os outros eram, assim, auxiliares, estavam juntos, mas ele era aquela figura emblemática, né, que tinha essa posição um pouco autoritária, mas ao mesmo tempo manteve algumas das questões aí trazidas da Revolução Francesa. Então, esse período foi marcado por perseguição aos opositores, porque ele acaba de dar um golpe. Como que ele faz para se firmar ali no poder? Né? Então, ele vai lá e persegue quem é contra ele, os opositores. Né? Então, é repressão policial, é prisões, a imprensa, né, limitada, com censura. Tá? Então, tudo que vai contra aí, ao seu governo começa a ter repressão. Então, a gente percebe que ele tem, ele mesmo tendo um apoio, assim, considerável, ele é uma figura muito interessante, mas ele tem uma postura, assim, ditatorial e antidemocrática, né? Então, ele toma o poder, ele se coloca, né? Mas, ao mesmo tempo, né, para até evitar reações mais amplas da sociedade, ele mantém alguns princípios da Revolução Francesa, né? Então, por exemplo, ele institui no governo dele o Código Civil, em 1804, né? Então, mantém aí e consagra alguns ideais iluministas, né? Como o direito de igualdade perante a lei, a liberdade individual, o respeito à propriedade privada, né? O casamento civil separado do religioso, que isso, assim, acaba sendo um marco muito importante para aquele momento, né? E acaba aí também compartilhando com a ideia de separar, né, o Estado e a Igreja. E assim também, deixa eu passar aqui para o próximo slide, acontece também no período do Império. Então, assim, o Napoleão, lá em 1804, na condição de cônsul, faz um plebiscito. O que é isso? É uma consulta popular, por meio de voto, tá? Então, as pessoas, a população, foram convidadas a votar para escolher se eles queriam uma monarquia, então, uma forma de governo monárquica, né, onde existe aí a figura de um rei, de um imperador, tá? De algum soberano, e as pessoas votam o que querem. 60% das pessoas francesas naquele momento vão lá e votam, né, nesse plebiscito para que a França volte a ser uma monarquia. E quem assume essa monarquia? O Napoleão. Então ele se torna imperador, dando início aí a um novo período do governo dele, que é um império, que vai de 1804 a 1815. Então, ele junto com a esposa, né, o imperador e a imperatriz Josefina. Vou falar aqui de um caso muito interessante que aconteceu. Era comum naquele momento que os papas, né, fossem até o estado ali e coroassem o rei, sempre que isso fosse necessário, né? O Napoleão, lembra, ele tem uma figura autoritária e um pouco antidemocrática, e ele também contribui para romper um pouco a questão da igreja e do Estado. O que ele vai lá e faz? O Papa Pio VII foi até a França para a cerimônia, mas na hora de coroar o Napoleão, ele fala, não, senhor. Ele pega a coroa e ele mesmo se coroa, né? E coroa a sua esposa Josefina, né? Como quem diz, eu não aceito acima de mim nenhuma figura maior, né? Então, eu sou o rei, eu sou a maior figura desse Estado, né? É um ato simbólico, porque a ideia de que alguém está te coroando, né? Então, existe alguém acima de você numa escala de poder, mesmo que seja numa escala aí da igreja, né? Assim, não encontrei uma palavra melhor, pensei em espiritual, mas não sei se fica legal. Então ele vai lá e não aceita. Olha que coisa interessante. E aí acontecem coisas muito importantes nesse período de império. Ele, agora enquanto rei, firma mais ainda a sua questão autoritária e ele começa um processo de expansão militar. Né? Então a França, mesmo sendo pequena territorialmente, tinha o exército considerado mais forte naquele momento. Tá? E ele
com sua história, seu jeito de vida, vai lá e simplesmente decide guerrear quando fosse preciso. Então ele vai expandindo o seu território, né? Por exemplo, ele entra em batalhas aí com a Áustria, com a Inglaterra, que é o principal, né? E alguns países vão se aliando, outros vão ficando, né? Contrários. Então, por exemplo, a Inglaterra, né, era contrária aí a essa expansão, essas ideias, né? Portugal, por exemplo, era um pouco subserviente, né? Acabava aí lidando com o Napoleão de outra forma, né? Acabava cedendo e não guerreavam, né? Eles eram aí parceiros nesse sentido. O que acontece, né? Nessa expansão militar, então a gente percebe uma série de campanhas militares imperialistas. O que é isso, né? A França, nesse período de império, né, quer ampliar territorialmente e também militarmente o seu poderio, né? Naquele momento, então, como eu disse, o exército francês era considerado mais forte. Conflitos, né? Alguns conflitos, por exemplo, com a Inglaterra, com o Egito, que era controlado também pelos ingleses, e batalhas na Áustria, na Prússia, na Rússia, países ali da Europa, né, em volta ali da França, países territorialmente grandes como a Rússia, né, como a Inglaterra, mas foram travados aí uma série de conflitos com esses países. O que acontece? A grande dificuldade aí para o Napoleão foi a questão inglesa, né? Os ingleses aí muito fortes na questão de ter dinheiro, né? Na questão militar também. Que o Napoleão pensa? Ele fala, bom, vou fazer um bloqueio continental. O que é isso? Ele manda todas as nações ali europeias, amigas da França, né? Fecharem os seus portos para a Inglaterra. O que isso significa na prática? Deixa eu permitir que um amigo entrou. Seja bem-vindo. O que significa na prática esse momento do bloqueio continental, né? Então, os portos se fecham e aí o comércio com a Inglaterra fica comprometido. A ideia do Napoleão era enfraquecer a Inglaterra, proibindo o comércio com eles. Mas, assim, alguns países eram dependentes desse comércio, como era o caso de Portugal. E Portugal não consegue seguir esse bloqueio, né? Aí, o que acontece? Napoleão vai lá, chama o Dom João, que era o príncipe regente naquele momento, e fala, olha, Dom João, seguinte, vou dar para você aí mais um tempinho, se você não resolver, nós vamos invadir Portugal. E ele vai lá e invade mesmo. Nesse momento, Portugal se vê acuado, a corte, né, se prepara e sai de Portugal e vem para o Brasil. Como uma forma de se defender, de defender a família real. Porque de fato, poderia ter chegado o momento de até uma deposição também de Portugal e Portugal ser tomado pela França. Essa era uma possibilidade. Mas, embora Portugal tenha sido invadida, né, o governo de Portugal, o Dom João, naquele momento, resolve vir para o Brasil. Então, toda a corte, que era uma corte muito grande, vem para o Brasil. Bom, vamos concluindo aqui essa ideia. Ainda no período do consulado, teve a invasão da Rússia. Esse conflito se mostrou muito desastroso para o Napoleão. O que acontece, né? Nesse momento é o momento que ele vai cair, porque o exército se enfraquece, a Rússia é muito grande, tem um território muito grande, muito frio, né, naquele momento, e o pessoal do exército russo, quando ia perdendo as batalhas, ia recuando. Porém, eles recuavam destruindo tudo que era possível para que os franceses não conseguissem tirar nada daquele espaço. Então, eles começaram a não ter comida, eles começaram a não ter um lugar fácil para dormir, para se proteger do frio. Naquela situação de fome, de frio, né?
eles acabam recuando, acabam, né, não conseguindo aí, não conseguindo ter êxito contra a Rússia. Nesse momento, então, o, o Napoleão ele é deposto, né? O rei, que é o Luís XVII, né, filho do 16 que já tinha morrido, ele vai lá e assume o trono francês no lugar do Napoleão. Né? Então volta a família real francesa para o trono. E o Napoleão ele é mandado para uma ilha para ficar exilado, né, para não ter perigo ali dele voltar. Mas a gente está falando de uma figura emblemática do Napoleão. Em 1815, ele foge dessa ilha, volta para a França. O rei, é claro, vai lá e organiza aí um exército, um pessoal para ir atrás dele. Não vão lá, resolve, prende esse cara. Mas o que acontece? Ele acaba convencendo essas pessoas, tendo apoio delas, mais uma série de pessoas ali da classe média, que também já não estava contente com o governo do rei, né, com a monarquia. Ele pega esse apoio, vai até o rei e novamente ele depõe o rei. Mas assim, era um momento que ele estava assim um pouco ludibriado aí pelo seu poderio, pela sua história, pelo jeito de ser. Mas o rei também já tinha uma figura importante, tinha aliados importantes. Então, um pouco depois disso, por isso que a gente chama de governo dos 100 dias, exatamente 100 dias depois que ele toma o poder, né, do rei Luís XVII, o rei novamente consegue aí reagir, prende o Napoleão. Dessa vez aí, né, eles mandam ele para um outro lugar, também para ficar exilado, né? E ele acaba sendo derrotado na batalha que ficou conhecida como Batalha de Waterloo, né? Então ele é derrotado e nesse momento a figura do Napoleão, né, fica para a história, com todos esses feitos dele, né? Até hoje, na França, ele é uma figura emblemática. Tem aqueles que comemoram, inclusive, as datas importantes. Só que, assim, como ele foi uma pessoa que travou muitas guerras, em respeito a aquela questão que tem a Europa toda uma certa união, proximidade territorial e tudo mais, como foi um período muito sangrento, de muitas batalhas, né? Muitos dos países e o próprio governo francês não participa oficialmente não participa de nenhuma, pelo menos não que eu saiba, de nenhuma dessas ações aí de memória ao Napoleão, né? Embora, com certeza, ele uma figura muito importante aí para a França, né? Para a história francesa. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Tem dúvida? Napoleão era um cara muito interessante, né? Não? Então Não, vamos dar pode. sequência? Pode? Então tá bom. Bom, a segunda parte da aula, nós vamos entrar então na questão da família real no Brasil. Então vamos lembrar, naquele momento, o que acontecia? A gente está falando aí de 1808, tá? Existiu, então, aquele que a gente estudou agora, acabou de falar, o bloqueio continental, que impedia aí, né, foi imposto pela França, que tentava impedir que os países ali europeus fizessem comércio com a Inglaterra. O governo português não tinha condições de obedecer aquilo, né, porque ele vendia o que se explorava aí do Brasil, inclusive para lá, e também comprava uma série de produtos ingleses, né? Que a Inglaterra aí ela foi lembra aquele com a Revolução Industrial, aquele país que primeiro se desenvolveu industrialmente, né? Então muitos dos produtos eram comprados de lá. Bom, o governo português então não obedece essa proibição
né? Em 1807, resistindo aí a essa ordem de fechamento, Portugal foi invadido pelos franceses com o apoio espanhol. Embora a Inglaterra depois vai se meter, ela vai assim proteger os portugueses, né? Então, por exemplo, a vinda pelo Brasil, ela meio que teve um escudo da Inglaterra. Sem poder resistir à invasão, a corte portuguesa, mais ou menos, presta atenção nisso, hein, pessoal? No momento que as viagens eram só por navios, e em condições assim muito difíceis, muitos dias, 15 mil pessoas da corte toda, né? Então, assim, desde a família real até os assessores, até pessoas importantes ali, vieram para o Brasil. 15 mil pessoas, né? Com o apoio aí dos ingleses. Eles desembarcaram na Bahia em 22 de janeiro de 1808 e depois de algum tempo, né, Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, foi para o Rio de Janeiro e lá eles instalaram a sede do governo. Gente, Dom João também foi uma figura muito interessante porque e a vinda da família real para o Brasil foi muito interessante. Por quê? Até aquele momento, a gente tem que ter claro que o Brasil era uma colônia de exploração. Então, a gente servia para quê? Para ser explorado. Embora em 1808 muitas famílias já tivessem vindo, né, da Europa toda, mas também de Portugal, a gente já tinha dividido terras, a gente já produzia, já tinha assim um certo nível de construção, tal, mas não tinha muita coisa. Não tinham escolas superiores, quase não tinha aula básica, não tínhamos medicina, né? Então, assim, eram situações ainda muito atrasadas no Brasil. Quando chega à corte, isso muda, porque você, pense bem, você acha que um rei, né, uma pessoa numa figura tão alta com sua corte, vai ficar vivendo nessas condições? Não, certamente não. Então, eles trazem aí questões desde de construções, de arquitetura, até todo o aparato do Estado. Então, chega um primeiro banco no Brasil, chegam as bibliotecas, né, a questão cultural era muito assim para a elite, né? A gente tem que pensar que isso era para a elite. Ela chega então às bibliotecas, né? Os teatros, o serviço de correio, né? Então assim existe uma modernização no Brasil muito grande nesse período que vai influir diretamente no nosso processo de emancipação, né? Nosso processo aí de se tornar uma nação independente, nosso processo de independência. Bom, vamos dar sequência. Olha só essa imagem aí que apareceu para vocês. O governo português se instala na colônia. Então, Dom João, naquele momento ele era príncipe regente, né? Ele se manteve no Brasil por 13 anos, e esse período, quem estiver anotando, anota aí, vou colocar aqui no chat. Ele ficou conhecido como Joanino, período joanino da história do Brasil. Por quê? Porque vem do nome dele, tá? João. Né? Então, Dom João, período joanino. Esse período aí de 1808 a 1821. Tudo bem? Vamos pensar uma coisa interessante, ó, spoiler aí, uma brincadeirinha aí com vocês. O Dom João, ele estava no governo porque ele era filho da Dona Maria I, que foi rainha de Portugal. Né? Então, assim, com a morte do rei, a rainha assume. Porém, ela foi uma mulher também emblemática, né? Então, assim, uma mulher no governo, um governo muito importante, e tinha, assim, uma série de críticas, de perseguições ao governo dela, inclusive por ser mulher. Só que, ao mesmo tempo, ela passa por um momento muito difícil na vida dela. Ela perde, quase que ao mesmo tempo, filho, ela perde o seu marido, outras perdas aí em volta da família, morte mesmo, né? E tem que aí se tornar rainha. O que acontece? Existem versões que vão falar que uma junta médica vai lá e faz exames nela, avaliam
que ela não tem capacidade para ser rainha. E aí o filho dela, né, o Dom João, ele acaba sendo eleito, né, eleito não, ele acaba assumindo o cargo de príncipe regente, né. O irmão mais velho do Dom João, ele tinha falecido, que ele, na verdade, estaria na linha de sucessão, então o Dom João acaba assumindo aí como príncipe regente, por sua mãe ser considerada incapaz. Ela ficou conhecida que, assim, hoje a gente chama de bullying, né? Mas ela ficou conhecida na história aí geral como Dona Maria Louca, né? Por ela ter sido afastada aí por problemas mentais. Mas assim, isso é até grosseiro, né? Porque ela foi uma figura muito importante e ela hoje, né? Estudos mais recentes, pelo quadro clínico dela, vão dizer que ela teve uma forte depressão e que ela teve que lidar com coisas muito difíceis ao mesmo tempo. Bom, então, naquele momento, ela também veio para o Brasil junto com a corte, mas quem governava era o príncipe regente, né? Então, primeira coisa que acontece quando ele chega aqui: a abertura dos portos às nações amigas. Então, existe uma série de medidas que vão ser tomadas aí pelo governo. A primeira é essa, logo em 1808. Então, eles chegam e percebem, bom, vai ter que mexer muita coisa aqui. Então, eles abrem para as nações amigas. O que a gente está falando de nações amigas? Você acha que a França vai trazer alguma coisa para cá, sendo que eles estão invadindo Portugal naquele momento? Não. Então, basicamente, existiam outros países que faziam o comércio, mas basicamente a gente está falando do comércio com a Inglaterra, tá? Existe meio que um monopólio naquele momento. Então, assim, os portos são abertos, né? Para as nações para facilitar o comércio, tudo bem? Isso vai beneficiar principalmente os ingleses, né? Por isso que eles apoiam fortemente aí esse momento. Uma outra medida muito importante: autorização para instalação de indústrias no Brasil. Porém, nós não tínhamos tecnologia no país, né? Naquele momento, não tinha tecnologia, não tinha mão de obra. Quer falar, Iago? Não. Não? Então, nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos mão de obra. Então, assim, foi muito difícil se estabelecer alguma indústria aqui. E, ao mesmo tempo, também tinha os ingleses que traziam todos os produtos industrializados, basicamente, para o Brasil. Né? Então, assim, não tinha também esse interesse de um apoio externo, de um dinheiro externo ou de tecnologia para chegar aqui. Mas, enfim, foi uma medida importante. Uma outra que vocês vão poder ver aí nessa imagem, a introdução do ensino superior. Então, olha, chega uma elite para cá e a gente fala, a gente precisa formar esse povo, né? Então, assim, a gente tem que pensar, no início não surgiram universidades, foram faculdades, escolas isoladas. Basicamente, os cursos que existiam, medicina e direito, tá? E também as escolas militares. Essa foto aí foi da primeira, né, a primeira fundação, a primeira faculdade aí que o Brasil teve. Tudo bem? Ela é lá de Salvador, se não me engano. Tá? Então, as primeiras foram Salvador e Rio de Janeiro. E depois começa a ampliar um pouco, até a gente chegar nas universidades. Mas, assim, a gente tem que pensar, quem estudava naquele momento? A elite, tá bom? Até nas aulas, assim, de ensino básico, né? Hoje a gente chama de ensino básico, que seria o ensino fundamental, tal, que não era o mesmo nome. Até aquele momento, quem cuidava do ensino no Brasil eram os jesuítas. Pasmem, acreditem. Os jesuítas, assim, eles eram basicamente, né, os padres que vieram com a Companhia de Jesus para ajudar na questão de fomentar a cultura portuguesa e de exterminar a cultura indígena, né? Eles vêm aí e acabam sendo os professores daquele momento. Nesse momento se estabelece na educação básica o que a gente chama de aulas régias, né? Que é um período aí do rei, né? E alguns professores são pagos pela coroa para estabelecerem algumas turmas para darem aula.
Mas assim, a gente tem que pensar que pouquíssimas pessoas participavam disso. E as condições também eram muito precárias. Já nas faculdades, o interesse era um pouco maior. Olha só uma outra foto. Criação de instituições. Como eu vinha dizendo para você, foi um momento de modernização aí do Brasil. Então, olha, o banco foi criado, né? O Banco do Brasil. Um jardim botânico no Rio de Janeiro, que é um espaço. Eu fui no Rio de Janeiro, infelizmente eu não pude visitar, mas o pessoal diz que é muito bonito e permeado de história. Por que, que é importante ter um jardim botânico? Hoje, né, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão respeitando tanto o meio ambiente, né? Já antigamente eles chegaram aí no Brasil falando, olha, aqui tem uma diversidade muito grande de espécies, né? Então, assim, a gente precisa preservar a nossa fauna, a nossa flora também, né? A fauna dos animais, a nossa flora. Então, eles vão. É um espaço, o Jardim Botânico, onde está preservado aí uma grande espécie de. Um grande número de espécies aí de árvores, enfim. Também é criada a imprensa, né, a imprensa régia, a Biblioteca Nacional, na verdade, a Biblioteca Real, que vai dar origem ao espaço que hoje é a Biblioteca Nacional. Olha só essa foto aqui do cantinho, ó. Essa daqui, ó, é o prédio onde hoje é a Biblioteca Nacional. Ele ainda existe, tá? E essa foto aqui, ó, é da entrada do arco do Jardim Botânico. São locais que vocês podem aí visitar, tirar foto, né? Marcar uma visita quando vocês forem para o Rio de Janeiro. Bom, uma outra coisa interessante. Assinatura do Tratado de Comércio e Navegação. Então, olha, abriu os portos, mas precisava ter incentivo, né? Para que os produtos chegassem, saíssem, enfim. Né? Então, esse acordo, né, esse tratado, ele reduziu algumas taxas, né, alfandegárias. Antes, vamos pensar um pouquinho. Antes, existia comércio? Chegavam coisas no Brasil? Sim, mas era mais restrito. E as taxas eram grandes, muito altas. Então era difícil. Por quê? Não existia interesse por parte do reinado de Portugal que a colônia se modernizasse. Era muito melhor para eles, do ponto de vista deles, que a colônia ficasse só para exploração. Então eles não queriam que a colônia se modernizasse. Então dificultavam o quanto fosse possível o comércio. Bom, outra medida, em 1815, elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal. Então, para facilitar a questão administrativa, para ter mais autonomia, né, para a corte poder se estabelecer, eles falam, olha, o Brasil agora é reino, né, unido a Portugal. Então, Portugal aí é a sede e tal, mas o governo de Portugal e do Brasil, né, do Reino Unido do Brasil, vai ficar sediado aqui no Brasil por enquanto. Né? Então, o Brasil aí acaba se tornando reino. Por isso que a gente vai chamar do período do primeiro reinado. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais ainda, tá? Até dezembro. Outra medida muito importante foi a contratação de artistas, como eu disse para vocês, né? Artistas aí como pintores, como grupos de teatro, né? Foram muito importantes, inclusive, para retratar o Brasil de hoje. Tá? Então, muitas das coisas que a gente vê até nos nossos livros aí de história, aquelas imagens, muitas das gravuras foram feitas por essas pessoas que estudaram mesmo o Brasil aí naquele momento e vieram também para suprir uma necessidade da burguesia, da alta classe, da elite. Olha aqui uma foto do Dom João. É esse cara aqui, ó. Figura, né? O que acontece? Em 1818, ainda no Brasil, né, ele foi embora em 1821, ele, com a morte da sua mãe, foi coroado de fato rei. Então, antes ele era príncipe regente, foi considerado rei do Reino Unido do Brasil, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então, essa união aí dos reinos e ele sendo a figura do rei. Aqui, ó, uma imagem do que seria
essa posse aí, né? A coroação do Dom João, que é essa figura. Um pouquinho depois ele vai voltar para Portugal, vai travar uma briga aí com seu irmão, inclusive com a sua mulher, né? Que ela conspira aí um pouco contra ele, né? Querendo aí o poder, né? Mas a gente vai ver isso daí um pouquinho depois. A dona Carlota Joaquina, já ouviram falar dela? Quem assistiu aí, quem gosta de assistir novela, já deve ter visto naquela novela que estava passando na Globo, né? Fala muito dela. Do Dom Pedro, que fica no Brasil quando o Dom João vai embora, né? O rei vai embora. E a dona Carlota Joaquina, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ela. Bom, estamos terminando. Consequências importantes para o Brasil. Então a gente tem que perceber, o que eu quero que vocês tirem dessa aula é que as medidas tomadas pelo Dom João foram muito importantes para o processo de independência do Brasil. Plantou uma semente de modernização, de ampliação cultural, ampliação econômica, que possibilitou, né, e depois, principalmente quando ele vai embora e fica um príncipe aqui, surge aí a ideia da emancipação, da independência do Brasil. Primeiro, a ideia de ter um rei próprio, né? No caso seria o príncipe Dom Pedro I, e depois ideias nacionalistas mesmo, né? De não contar com a figura do rei. A gente também vai estudar um pouquinho isso até o final do ano. Então, essas medidas, elas favoreceram aí do ponto de vista econômico, social e cultural, embora não beneficiasse toda a população, mas uma parte dela, tá? Que era essa chamada elite aí do Brasil naquele momento. Mas eles fortaleceram aí a modernização, desenvolvimento, né, de uma elite colonial nacional. Bom, gente, para terminar, vocês têm, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um instantinho. Vocês receberam, todo mundo, aquela apostila do São Paulo Faz Escola, não é verdade? Essa apostila aqui, ó. Essa vermelhinha. Volume 2. Todo mundo recebeu? Sim, professor, sim. Tá. Então, os professores puderam utilizar ela ou não. O que nós vamos fazer? A ideia é que a gente utilize ela aí para estudar a parte do Brasil. Ó, história está a partir da página 42. Então, deixa eu colocar aqui. Olha só, tem uma série de situações de aprendizagem aqui de história, e essas questões, elas vão focar em Brasil, a colônia que virou reino. Então, pessoal, depois que vocês me entregarem aí aquela atividadezinha que eu pedi para hoje, que vale ponto, eu quero que vocês façam essa parte da apostila. É para fazer tudo, porque tem bastante coisa? Não, não precisa fazer tudo. Eu separei algumas questões que eu achei mais importantes. Nós vamos fazer a atividade 1, A, B e C, a atividade 2, A, B e C, atividade 3, A e B, a atividade 5, A e B, e a atividade 8, A, B, C, D e E, tá bom? Assim, embora tenha seja bastante questões, elas são tranquilas de fazer, tá? É uma ou outra que é um pouco mais difícil. Ó, como que é essa apostila? A 1, por exemplo, já vem a pergunta direto. A 2, ela dá uma fonte, que é um textinho. Você leu essa fonte, você observou esse mapa, que é a fonte 2, vai responder a B e a C, tá? Aqui também, né, a atividade 2.2, vocês vão responder aqui. A 3 eu passei também, a e B. A 4 eu não pedi para vocês fazerem. Deixa eu ver, a outra é a 5, né? Isso, a 5. A 5 é para fazer, que é essa aqui. Vocês vão ler, vão observar a imagem e vão fazer a A e a B, tá? O jeito que está pedindo aqui. Pode fazer no caderno, mandar foto, que depois eu dou ponto positivo. Já ajuda na nota. A atividade 6 não precisa, a 7 não precisa,
aí a gente vai fazer a 8, que é olhar esse gráfico, olhar esse texto e responder A, B, C, D e E, tá? Mas é bem tranquilo. Nós vamos ficar 2 semanas trabalhando essas questões. Tá bom, pessoal? E aí, dúvidas? Gostaram? Entenderam um pouco do período do Brasil, essa passagem aí da colônia para, para o Reino Unido a Portugal? O primeiro reinado, período joanino, Dom João, entenderam esse conceito? Vamos falar alguma coisinha para a gente terminar a aula? Vocês estão aí, pessoal? Bom, então, já que vocês aparentemente não têm questões, vamos encerrando a aula. Eu quero agradecer a presença de vocês. Ela vai ficar gravada, eu vou disponibilizar lá no nosso YouTube. No nosso YouTube, não, no nosso Classroom. Não vou pôr no YouTube, na verdade. E vocês vão poder visualizar ela, se quiserem, e já podem estar fazendo as questões. Vou colocar também esse slide aqui para vocês, que a gente viu na aula. Vou colocar o slide, e lá tem as questões certinhas que são para ser feitas, tá bom? Em caso de dúvida, pode estar chamando. Professor, Oi, eu posso perguntar uma coisa que é fora do assunto de história? pode perguntar. O senhor sabe se é verdade aquela notícia que vai voltar às aulas presenciais semana que vem? Então, o que que acontece? Na verdade, os conselhos que vão decidir em cada escola. Então, na terça-feira, porque segunda-feira é feriado, vai ter uma reunião do conselho à tarde. O conselho ele é composto pela gestão da escola, né? Então, o diretor, a coordenadora, a vice-diretora, mais alguns professores e mais alguns pais. Então, todo mundo vai participar dessa reunião, quem é do conselho, e eles vão decidir pela volta ou não. Então, a gente só vai saber na terça-feira à noite, tá? Mas vocês serão avisados, Ah, entendi. Obrigado. tá bom? Eu, sinceramente, acredito que o nosso conselho vai votar por não voltar, mas a gente não tem certeza ainda, então vamos aguardar. Eu não sou do conselho, tá, pessoal? Dessa escola. Eu sou de uma outra escola. Então, assim, a gente tem que esperar ainda, tá? Mas, então, não quer dizer que vai voltar. Quer dizer que o conselho vai fazer uma reunião para decidir isso. Então, na terça-noite, no máximo na quarta de manhã, vocês serão avisados. Mas fiquem tranquilos que, por enquanto, não está definido nenhuma volta, tá bom? Tudo bem, Danilo, Gabriel? Tá bom, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Entendi. Mais perguntas? Não, só isso mesmo, obrigado. Então, tá bom, pessoal. Obrigado por terem ficado até agora. Bons estudos. Eu acho que até o final do ano a gente vai continuar nesse jeito. Então, a ideia é até o final do ano, porque nós vamos ter um simulado para fazer, né? Mas até o final do ano a gente termina esse assunto aí do reinado, do período joanino, e faz o simuladinho. Estou à disposição sempre que precisarem, tá? Bons estudos aí, bom dia, um beijo, um abraço para vocês. Até mais. Tchau, professor. Tchau.